Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, terça-feira, 11 de junho de 2024, nosso devocional diário está em Efésios, capítulo de número 5. Paulo continua mostrando para os irmãos para que eles andem conforme a vontade de Deus. Ele os chama a serem imitadores de Deus como filhos amados, vivendo em amor, assim como Cristo amou, e ele se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo vai lembrar que outrora nós éramos trevas, os efésios eram trevas, mas agora são luz no Senhor, diz o versículo de número 8. Por isso, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e isso faz com que nós aprendamos a discernir o que é agradável ao Senhor. Precisamos fugir das obras infrutíferas das trevas, precisamos mudar a nossa consciência, mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso modo de vida. E para isso precisamos nos encher do Espírito Santo. É o que ele vai aqui encorajar no versículo 18, dizendo: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem ou à contenda, mas encham-se ou deixem-se encher pelo Espírito. E o que é ser cheio do Espírito? Essa é a grande verdade que Paulo vai deixar muito claro diante dos nossos olhos aqui. Em primeiro lugar, ele vai dizer no versículo 19 que nós temos que falar entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o nosso palavreado, o nosso modo de agir, o nosso modo de viver tem que ser com alegria. Nós temos que cantar, salmodiar, nós temos que exaltar a Deus, cantando, louvando a Ele em todo tempo e em todo momento. Nós temos que ser gratos ao Senhor constantemente, porque Ele enviou Jesus Cristo por nós, em nosso lugar Jesus Cristo morreu, então não tem como nós não sermos gratos. E Paulo aqui ele vai falar sobre ainda ser sujeitos uns aos outros em Cristo, é o que ele diz aqui no versículo de número 21. E aí ele vai expandir essa questão da sujeição. O que é ser sujeito uns aos outros? Ele vai começar a falar aqui sobre esposas e maridos nesse capítulo, e no capítulo de amanhã, no último capítulo de Efésios, capítulo 6, ele vai expandir isso um pouco mais. E o que ele fala sobre maridos e mulheres? Primeiro ele diz que as mulheres devem ser sujeitas aos seus maridos como ao Senhor, mas ele também vai dizer em contrapartida, no versículo 25, que os maridos devem amar suas esposas, suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Ou seja, existe aqui uma mutualidade nisso. A submissão da mulher ao marido é um reflexo do amor desse marido pela mulher. Por que eu digo isso? Porque Paulo está dizendo aqui que este grande mistério que ele está falando da sujeição, do amor, do cuidado, é um símbolo de Cristo e a igreja. Ele diz no versículo 32, este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. E o que é a igreja? A igreja é um reflexo do amor eterno, perfeito e maravilhoso de Cristo por cada um de nós, de sua entrega por nós. Então, o marido se entregando pela esposa, morrendo pela esposa, amando a sua esposa, purificando sua esposa e fazendo como Cristo fez pela igreja, naturalmente essa submissão acontecerá da mulher para com ele ou da igreja para com ele. Então, que nós entendamos isso, que essa sujeição que somente aqueles que são cheios do Espírito têm, precisam fazer parte de nossas vidas, de nossas famílias. Nós vamos falar no capítulo 6 acerca dos relacionamentos de pais com os filhos e entre as questões sociais de trabalho, os senhores, escravos, funcionários, mas entendamos isso aqui, é isso que é ser cheio do Espírito Santo. Muitos confundem o enchimento do Espírito Santo com mais espiritualidade no sentido de falar em línguas e outras coisas nesse sentido, são os que revelam, profetizam, mas Paulo traz aqui para o cotidiano, ele traz aqui para os relacionamentos. Ser cheio do Espírito Santo é estar amando a esposa é ser submissa ao marido, é nós vivermos uma vida de santidade, de gratidão ao Senhor todos os dias. Você é cheio do Espírito Santo? Então viva dessa maneira, faz com que a sua família seja realmente um reflexo da glória de Deus nessa terra. Que Deus abençoe o seu dia e a paz do Senhor.